Fala Dev, seja bem-vindo à nossa aula de Java e orientação a objetos, onde hoje eu vou te explicar 4 conceitos básicos, são classes, objetos, atributos e métodos. Aqui eu vou utilizar o Java JDK na versão 21, mas você pode utilizar qualquer versão do Java, seja ela a 8, a 11, a 17 ou a 21, que são as versões estáveis, e até a versão 22, que é a versão mais nova, que o código é o mesmo. O ambiente de desenvolvimento que eu vou utilizar aqui é o Eclipse. Você pode utilizar o Visual Studio Code, o IntelliJ ou o NetBeans. Qualquer um deles vai dar no mesmo aqui na hora de criar o projeto. E se você conseguir ficar até o final do vídeo, eu vou te explicar uns conceitos um pouquinho mais avançados de orientação a objetos. Então, para isso, a gente já vai começar aqui com o Eclipse, onde a gente vai criar o nosso projeto. Ele vai ter esse nome aqui, ó. Clicar aqui em criar um projeto, onde eu tenho que dar um nome para ele. O nome que eu vou dar para ele é Objetos. Você pode utilizar em qualquer ambiente de desenvolvimento, dar esse mesmo nome aqui. Clicar em Finish. E aqui ele vai criar a estrutura do meu projeto. Nessa estrutura do projeto eu vou deletar esse arquivozinho que ele gerou aqui automaticamente, que eu não quero ele. E eu vou criar a primeira coisa, que é uma classe. Clicar com o botão direito aqui em cima, vir em New Class. E aqui nós vamos poder dar um nome para essa classe. Qual é o nome que eu vou dar? O nome vai ser pessoa. A gente vai simplesmente pegar um exemplo de uma pessoa do mundo real e vai modelar para a estrutura de uma classe para depois a gente criar o objeto. Esse vai ser o passo a passo, o algoritmo que a gente vai seguir. Clicar em Finish para ele criar a estrutura da classe automaticamente, como você vai ver aqui. Uma classe em Java, você tem que notar que ela tem 3 partes. A primeira é uma coisinha chamada de modificador de acesso. Esse modificador de acesso nada mais é do que dar visibilidade para o seu código ou não em determinadas partes do projeto. Existem 3. Um que é o Protected, outro que é o Private e o principal que é o Public, que já vem automaticamente. A segunda parte é a palavra reservada do Java chamada de class, que é para dizer que esse nome aqui se refere a uma classe. Então, toda vez que você utilizar esse nome aqui no seu código, ao longo do seu projeto, o Java já vai entender que isso é uma classe. E todo nome de uma classe, ele começa com a primeira letra maiúscula. É uma conversão. Então, não escreva outras palavras aqui dentro do código com a primeira letra maiúscula, certo? É ideal que você deixe só para nome de classe. Agora que a gente já sabe qual é a estrutura de uma classe básica, a gente tem que pensar que toda classe ela tem 3 coisas. Não especificamente tem 3 coisas, mas ela pode ter. Que são os atributos, os construtores e os métodos. Aqui é o básico. Métodos, você já pode ter visto outra linguagem de programação com o nome de funções. E em português você já pode ter visto com o nome de ações. Ou seja, todas as ações que o meu programa executa, as atividades, os processamentos, a gente dá esse nome aqui no Java para métodos. Construtores nada mais é do que a forma como o objeto será criado, a partir dos atributos que você vai definir, que nada mais são do que as características específicas do objeto. E você tem que pensar o seguinte, toda classe ela tem uma única responsabilidade. Ou seja, não quer dizer que ela vai fazer uma coisa só, mas ela tem um contexto bem definido. Você não cria uma classe para fazer 1000 tarefas. Você cria uma classe para ela fazer um determinado conjunto de atividades que é específico dela. Porque senão você vai criar uma classe, superclasse, uma estrutura que ela é robusta e é difícil de manter. Porque o conceito de orientação a objetos ele nos diz o seguinte: você tem que criar uma estrutura que ela seja modular. Que você simplesmente crie uma parte independente e quando você for modificar, seja fácil de modificar. E ela não afete outros trechos de código. Então, quando a gente tiver uma responsabilidade específica, a gente vai definir dentro de uma classe. Eu posso criar várias classes, cada uma com a sua responsabilidade específica, onde cada uma delas troca informações e quando eu modificar uma, não vai afetar o comportamento de outro, certo? Aqui é uma visão geral. Aí você pode se perguntar, certo, o que são atributos? Você já deve ter visto o conceito de variáveis e tipo de dados. Então, os atributos nada mais são do que variáveis que vão armazenar dados. Só que não é qualquer tipo de variável. É uma variável específica para resolver o problema que essa classe aqui está propondo. Que no caso é a classe pessoa. Eu vou dar aqui alguns exemplos para você entender. Ó. Uma variável chamada string nome, que vai cuidar do nome da pessoa que eu estou tratando aqui. Eu vou ter uma string chamada cor dos olhos,
para armazenar os dados da cor dos olhos dessa pessoa. Eu vou ter uma string chamado cor da pele, que nada mais é do que outra variável que vai armazenar a cor da pele. Vou ter um char que vai armazenar o sexo da pessoa, pode ser masculino, feminino ou outros. Vai ter aqui a idade da pessoa. Vou ter aqui um peso para essa pessoa. E vou ter aqui uma altura. Ou seja, tudo isso aqui são características, ou seja, atributos que a classe pessoa tem. Ou seja, eu estou criando uma estrutura. Eu não passei nada através da igualdade aqui, como no caso Olival, como um valor. Eu estou só criando a estrutura, certo? Porque essa estrutura aqui ela vai ser replicável para eu criar qualquer tipo de objeto que tenha todas essas características. Então eu posso criar um objeto chamado Olival, outro objeto chamado Pedro, outro objeto chamado Paulo, onde cada um deles pode ter uma cor dos olhos diferente, cada um deles pode ter uma cor de pele diferente, cada um pode ter um sexo diferente, uma idade diferente, um peso diferente, uma altura diferente, e depois eles interagem entre si. Então você começa a perceber aqui que a classe pessoa é uma estrutura que eu estou criando, onde ela vai receber atributos que nada mais são do que variáveis, que são específicas para definir o meu escopo, o meu problema. E todos esses daqui, essas variáveis, ela tem modificadores de acesso. Que no caso aqui, por padrão, a gente coloca isso aqui, ó, private. Porque a gente não quer que qualquer pessoa fora da nossa classe, ele consiga modificar os valores que estão aqui dentro. Então, quando eu quero que essas variáveis aqui, esses atributos aqui, eles não sejam modificados por partes externas do meu projeto, seja outra classe, seja qualquer outro local, eu defino isso aqui, ó, private, ou seja, só pode modificar os valores desses atributos aqui dentro dessa estrutura dessa classe. Se qualquer outra classe fora, qualquer outro método fora tentar modificar, não consegue. A não ser que eu crie uma forma dele fazer isso, que a gente vai ver daqui a pouco. Ou seja, todos esses daqui eu vou dar um modificador de acesso chamado private para eles. Ou seja, se eu quiser alterar o valor, eu só altero o valor aqui dentro. Aí já começa a perceber que os atributos ele tem uma coisinha a mais do que variável normal. Ele tem um modificador de acesso, certo? Aí agora que a gente tem as variáveis aqui, a gente pode simplesmente pensar o seguinte: como é que eu vou criar uma pessoa que tenha valores para cada um desses meus atributos aqui? Através do construtor. Então, para isso, como é que eu faço para criar um construtor? Eu tenho que utilizar um modificador de acesso que ele seja visto fora da classe. Então, se eu quero que ele seja visto fora, eu utilizo o modificador público. Depois, eu tenho que informar o nome da classe. Aí eu tenho duas formas de criar construtores. Uma, sem passar nenhum parâmetro aqui dentro, que a gente chama de construtor vazio, onde a única coisa que eu tenho que fazer é informar o nome de todos os atributos aqui dentro e simplesmente atribuir um valor padrão para eles, como no caso aqui, uma string vazia para o string, um caractere vazio para o sexo, um valor idade 0, padrão, um peso 0, uma altura 0, só para instanciar o primeiro objeto e depois eu poder modificá-lo. E tem uma palavrinha do Java reservado, que é o this, que é para a gente simplesmente informar que dentro dessa classe eu estou procurando o atributo que tem o nome que tem esse valor aqui como nome. Ou seja, ele já achou que é esse daqui que eu estou me referindo. E aqui eu posso colocar o valor que ele vai receber, 0. Depois eu posso simplesmente informar que eu quero que ele procure dentro desta classe, desta em inglês, a cor dos olhos. E eu quero simplesmente passar o valor padrão, que é 0. Que é a string vazia, por assim dizer. This.cor da pele. Também vou passar uma string vazia. This.sexo, onde eu vou passar um caractere vazio aqui, que é o char. Ele não permite passar o caractere vazio, então eu dou um espaçozinho aqui, que é assim que a gente demonstra. This.idade, vou passar o valor aqui da idade para 0, que é um inteiro qualquer. This.float, float não, é peso, onde eu vou passar aqui o peso 0, como ponto flutuante. E this.altura, eu vou passar aqui a altura zerado também. Lembrando que ponto flutuante a gente coloca a letrinha F no final. Aqui eu criei um construtor vazio. Com isso aqui eu consigo criar um objeto que ele não tem nenhum valor. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer criar um objeto que tenha valor. Mas isso aqui vai ser útil para daqui a pouco quando eu mostrar para vocês. A segunda forma de criar o construtor é a gente já passar atributos para ele dentro dos parênteses.
como você pode ver aqui. Ou seja, utilizo o mesmo modificador de acesso por ele ser acessado fora, só que aqui dentro eu vou passar os meus atributos. Ou seja, eu vou querer receber uma string nome, uma string cor da pele. Eu posso dar o mesmo nome das variáveis que está ali. Só lembrando aqui que eu botei cor da pele, mas aqui seria cor dos olhos. Só corrigindo logo. Cor dos olhos. Aí aqui eu vou colocar na mesma sequência que eu coloquei aqui, ó. String nome, cor da pele, cor dos olhos, cor da pele, certo? Para manter um padrão. String nome, vírgula, string cor dos olhos, string cor da pele. Aí eu posso até fazer o seguinte aqui. Cor underline da pele. Para que eu não fique digitando o código e ele vá correndo aqui para a esquerda, como vocês podem ver aqui, eu posso dar uma vírgula no final da variável que eu defini e quebrar uma linha para a gente visualizar tudo aqui dessa forma aqui, como eu vou mostrar aqui para vocês. A gente diminuir isso aqui para conseguir visualizar o código completo. Já passei o nome, a cor dos olhos, a cor da pele. Agora eu vou passar o char sexy, o int idade, o float peso e o float a altura. Já passei aqui todos os atributos. Aqui não é chat, é char de caractere. E o que é que eu vou colocar aqui entre as chaves? A palavrinha reservado diz para dizer que eu quero acessar dentro dessa classe todos os atributos que estão aqui. Onde eu vou definir que o primeiro é nome, que ele vai receber como valor o nome que eu estou passando aqui como parâmetro dentro do meu construtor. Então, assim, ele identifica que esse nome aqui do construtor, que está sendo passado como parâmetro, é totalmente diferente desse outro aqui, que está sendo passado como uma variável, certo? Como um atributo. E eu vou fazer o mesmo para eles. This.cor dos olhos igual a cor dos olhos. E aqui eu vou colocar this.cor da pele. Aqui, cor dos olhos. Tá vendo? Eu troco aqui, dos olhos. É igual a cor dos olhos, cor da pele é igual a cor da pele. This.sex vai receber o atributo passado como parâmetro no construtor, que é chamado de sex também. This.idade vai receber o parâmetro idade. E this.peso vai receber o parâmetro chamado de peso. E this.altura vai receber o parâmetro definido como altura. Então, toda vez que eu criar um objeto que eu já passar os valores aqui dentro dos parênteses desse construtor, ele simplesmente já vai atribuir a cada uma das características, cada um dos atributos, um valor que está sendo passado aqui. Então eu já consigo fazer uma coisinha que a gente chama de instanciar objetos. Aí eu vou colocar aqui um comentário que é através deste construtor que eu instancio, ou seja, crio um objeto, que eu dou vida a esse objeto. E agora os métodos. Quais são os métodos que a gente pode criar aqui? Métodos nada mais são do que ações. O que é que a pessoa pode fazer? A pessoa pode correr, pode comer, pode falar, pode pensar. Ou seja, são ações normais de uma pessoa. E aqui eu vou colocar um modificador de acesso, public, para que ele seja visto fora da classe. E eu simplesmente vou dar um método aqui, ó, public void falar. E vou passar aqui uma mensagem de texto qualquer. System.out.println. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Se você está gostando desse vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu like aqui, que é isso que a pessoa que vai falar. Criei um método. Esse aqui é um método que a gente chama de método, assim, por assim dizer, isolado. Por quê? Porque eu posso criar ele e simplesmente passar algo específico que a classe faz. Mas tem uns outros tipos de métodos aqui, que a gente chama de métodos gets e sets. Para que serve isso? O método get serve para quando eu quiser pegar o valor de qualquer atributo desse daqui fora da classe, eu consiga pegar ele e apresentar lá. Porque através daqui, se eu for informar o nome direto, eu não consigo porque ele é privado, só é visto dentro da classe. Então como é que eu faço isso fora da classe? Eu crio aqui um modificador público e vou definir qual é o retorno que esse método vai ter, que no caso aqui vai ser uma string, e ele vai get nome. Ou seja, toda vez que eu quiser recuperar a informação de qualquer um dos atributos que eu defini na estrutura da minha classe, eu posso simplesmente criar essa estrutura aqui, public, passar o tipo do dado que eu quero que ele retorne
colocar a palavrinha get em minúsculo e com a primeira letra maiúscula o nome do atributo que eu quero que ele recupere. E depois eu posso dar aqui um return e formar o nome dessa variável, desse atributo que ele quer que seja recuperado. Então aqui eu posso criar os modificadores get, public, string, get, cor dos olhos e retornar aqui para ele a cor dos olhos. Então toda vez que alguém tentar acessar esse valor, lá fora dessa variável, desse atributo, ela só consegue se informar esse método aqui, certo? Aí eu posso fazer a mesma coisa, public, string, get, cor da pele. E agora eu vou botar para ele retornar o nome do atributo, que é a cor da pele. E agora eu posso fazer a mesma coisa para os outros. Public, int, get, idade, onde eu vou passar aqui para ele retornar a idade. E aqui um public, float, get, peso, para ele retornar o peso. E também um public, float, get, a altura, onde ele vai retornar para mim a altura. Além de ter os métodos gets que eu acabei de criar aqui, eu vou criar mais embaixo aqui os métodos chamados de set. Métodos set. Que nada mais serve de que, se eu já passei todos os valores aqui no meu construtor, no começo do meu programa, e ele já definiu todos os atributos aqui, os valores deles, assim que o objeto foi criado, será que eu posso modificar ao longo do meu programa? Aqui, da forma que está, não. Para isso, a gente tem os métodos chamados de set, que é para que a gente possa editar os valores que foram definidos ali previamente ou não. Porque se a gente utilizar os dois construtores aqui, seja o construtor sem parâmetros, que ele cria tudo do zero, e eu quero modificar esses valores, através do método set eu consigo. E se eu já tiver passado valores e quiser modificar assim mesmo, porque eu digitei errado, ou simplesmente eu quero modificar, eu posso, através do método set, fazer isso. E como é que a gente faz o método set? A gente também coloca um modificador de acesso, public, void, set e o nome do atributo. A única diferença é que, ao invés de eu passar aqui um tipo de dado, eu vou passar a palavra void porque eu quero que ele só execute. E eu quero que ele receba um parâmetro aqui. Por exemplo, ele vai receber uma nova informação que eu quero modificar. Então, se eu quiser modificar o atributo nome, eu vou colocar aqui nome. E uma coisinha legal é que, tipo, se eu passasse um outro nome aqui no parâmetro, por exemplo, ao invés de nome fosse nome underline novo, aí eu poderia não precisar usar a palavra this aqui. Poderia só informar nome e aqui colocar nome novo. Porque ele já identificaria que os dois é diferente, porque está com nomes diferentes. Mas se tiver com o mesmo nome, é bom você colocar a palavrinha reservada this aqui, para ele entender que esse daqui é o atributo da classe que você quer fazer, e esse outro aqui, que tem o mesmo nome dele, é o parâmetro. Aí ele já vai identificar que você está falando coisas diferentes, certo? Aqui eu estou modificando o nome que eu já atribuí lá no construtor. Eu consigo fazer isso através desse método. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente copiar essa primeira linha aqui. Essa primeira linha não, essa primeira parte aqui, para a gente já agilizar. Public void set. Agora eu vou fazer o quê? Cor dos olhos. E eu vou passar aqui this.cor dos olhos vai ser igual à cor dos olhos. E eu vou passar aqui como parâmetro uma string chamada cor dos olhos. E a mesma coisa que eu vou fazer aqui para os outros, que é cor da pele. Ou seja, isso aqui é uma forma de a gente alterar os valores. Cor da pele, dos atributos. String, cor da pele. E agora eu vou passar aqui this.cor da pele, recebe cor da pele como parâmetro. Public void set idade, que vai receber um inteiro, idade. E aqui eu alterar o atributo da classe, chamado idade, pelo parâmetro que eu estou passando aqui, idade. Public void set peso, float peso, vai alterar o atributo da classe chamado peso, que vai receber o parâmetro chamado de peso. E agora, o último, public void set a altura, que vai receber um float altura. Ele simplesmente
vai alterar o atributo altura da classe através do parâmetro que ele está recebendo ali no parênteses, que é a altura. Aqui a gente já tem uma classe que ela tem toda uma estrutura completa. Se eu dar dois cliques aqui, você vai ver que a classe ela tem aqui ó, um nome, a palavra reservada e o modificador de acesso. Tem todos esses atributos aqui que recebem tipos de dados diferentes. Tem um construtor vazio, onde eu posso criar um objeto sem precisar passar valores para o atributo. Eu posso criar um objeto também através desse outro construtor, já passando todos os valores. Eu posso simplesmente recuperar todas essas informações através dos métodos get. Posso criar métodos isolados que fazem funções específicas para aquela classe. E posso ter também os métodos chamados de set para fazer as modificações nos valores que eu atribuí ali nos atributos. Então isso aqui é o básico. Mas agora, o que é que eu faço para simplesmente utilizar isso aqui e criar um objeto? Vou criar uma nova classe aqui, que vai ser uma classe executável no Java, que eu vou definir ela com o nome de main, para dizer que é uma classe principal. E ela vai ter esse public static void main, que ele vai adicionar automaticamente aqui, mas você pode digitar no seu código. É isso aqui, ó. Criei uma classe chamada de main, que é pública, que tem um método principal. Public static void main string arg. Isso aqui você já deve ter visto. Como é que eu vou utilizar a minha classe? Pessoa que eu acabei de criar. Eu vou informar o nome dela aqui, ó. Pessoa. Só que aqui eu tenho que importar essa classe. Para que dentro dessa minha classe main, ela consiga identificar onde essa outra classe está. Então aqui eu vou colocar aqui, ó. Pessoa vai receber o nome de objeto, que é igual a new pessoa. Nesse primeiro exemplo não vai precisar importar não, só é que informar o nome dela que ela está dentro do mesmo pacote. Se tivesse fora dos pacotes aqui eu teria que importar, mas eu vou mostrar isso daqui a pouco. Aqui ó, pessoa, chamado de objeto 1, é igual a new pessoa. Aqui eu estou utilizando o construtor vazio. Então essa minha pessoa aqui, ela não tem nenhuma informação. Ela está tudo zerada aqui, ó, como eu mostrei aqui para vocês. Eu vou criar aqui um métodozinho, além de falar, que vai ser o método apresentar. Public void apresentar pessoa. Que assim você vai saber qual foi o objeto que você criou. Eu vou botar aqui public void apresentar pessoa. E eu vou dar simplesmente aqui dentro dele um system.out.println de uma forma bem simples para cada um dos atributos. Vou colocar aqui nome, idade, sexo, certo? Vou pegar aqui e vou copiar várias vezes para você ver como é simples aqui. Não está fazendo nada. Nome. Aqui eu vou passar cor da pele. Aqui eu vou passar cor dos olhos. Aqui eu vou passar a idade. Aqui eu vou passar o sexo. Aqui eu vou passar o peso. E aqui eu vou passar a altura. Para deixar mais intuitivo, eu vou colocar uma stringzinha aqui que define o que é. Nome. E vou somar. Com o valor da variável do atributo está lá. Aqui. Cor da pele. Que fica mais didático quando a gente visualizar lá na execução. Mais uma outra string chamado cor dos olhos. Aqui o que, é que eu estou fazendo? Eu estou só simplesmente escrevendo o que, é que vai aparecer no valor da variável do atributo aqui. Para que quando a gente mostrar na tela lá, fica mais fácil da gente ver. E entender sobre o que está sendo mostrado ali. Para ficar mais didático, por assim dizer. Peso. E o último que é a altura. Ou seja, eu criei um método específico para mostrar as informações que estão dentro dessa classe, que é o apresentar pessoa. Se eu voltar agora para o meu método principal, que é o main, eu criei um objeto aqui chamado de objeto 1 e eu quero acessar aquele método apresentar pessoa. Como é que eu faço? Coloco o nome do objeto, que é o objeto 1, que foi o que é um objeto do tipo pessoa. E para acessar os métodos que estão dentro dele, eu coloco ponto e ele vai me dar todos os métodos aqui, ó. Eu tenho get cor da pele, get cor dos olhos, get idade, get nome, get sexo. Só que eu não quero pegar um por um, então eu vou apresentar pessoas. Apresentar a pessoa e vou salvar. Agora, quando eu executar esse meu programa aqui, aqui no meu console, se eu abrir aqui mais, você vai perceber ó, que ele tem um nome zerado, uma cor da pele zero, ou seja, ele não tem os atributos modificados. Agora, o que é que eu posso fazer? Posso utilizar o método set, ou seja, objeto1.set e alterar, por exemplo, o nome dessa pessoa. Vou passar aqui agora
Olival Paulino, que é o meu nome. E simplesmente vou executar o mesmo código. Porque aqui, ó, eu tenho um objeto que ele está acessando um método através de um ponto que foi público através disso aqui, ó, setNome. E estou alterando o valor dele, passando aqui com um valor como parâmetro que a gente viu lá. Então, quando eu executar aqui objeto 1, que eu pedi para apresentar os valores, ele já vai ver que modificou e vai apresentar já com o valor apresentado aqui. Quando eu executar, ó, ele simplesmente colocou agora nome Olival Paulino. Aí eu posso fazer a mesma coisa para as outras variáveis, outros atributos. Por exemplo, 7. O próximo é cor da pele. Qual é a cor da pele? Vou colocar aqui parda. Pardo. Qual é o próximo atributo que eu quero modificar? Objeto 1.7, cor dos olhos. Aqui eu coloquei cor da pele. Eu posso colocar cor dos olhos. E aqui eu vou passar o atributo, que no caso são castanhos escuros. Aí aqui eu posso pedir para outra informação. Objeto 1.7, idade. Vou colocar aqui 30 anos. Aí objeto 1.7, peso. Vou colocar aqui 62.5, que é a letrinha F. Objeto 1.7 é altura. E aqui eu passar a altura para ele, que é 1.68F. Salvei. Quando eu pedir aqui para ele apresentar, simplesmente ele vai mostrar todas as informações aqui no meu objeto. Faltou informar o sexo aqui, eu vou colocar. E aqui você pode acessar de acordo com a sua forma. Você não precisa colocar em ordem, não. Sexo. E aqui não é sexo, é set sexo. Não criei lá. Ele não está aparecendo aqui o set sexo. Por quê? Porque não foi criado lá na classe. Então eu volto lá na classe pessoa. Vou descer aqui até os atributos get. E vou criar um aqui que é o get sexo. Vou botar aqui public char get sexo, onde ele vai simplesmente retornar para mim o valor que está na variável sexo, no atributo sexo. E lá no set eu vou criar um também, public void set sexo, onde eu vou passar um char, que é o da variável sexo, e vou pedir para que ele altere o valor do atributo sexo através do parâmetro que ele está recebendo, que é sexo. Salvei, venho aqui para o método, coloco aqui objeto 1.set sexo, vai receber o valor aqui de M, que é masculino. Quando eu executar aqui, ele vai mostrar para mim aqui no console, nome, a cor da pele, olhos castanhos, sal, tudo bonitinho. Agora, se eu quisesse criar um novo objeto, como é que eu faria? Vou colocar aqui, ó, criar novo objeto. Eu poderia simplesmente passar o nome da classe, dar um nome diferente, agora é objeto 2, e instanciar ele como new pessoa. A diferença aqui é que nesse primeiro aqui eu usei o construtor vazio. Agora aqui eu já posso passar os valores direto. Por exemplo, aqui, ó, tudo que está aqui entre parênteses, eu simplesmente posso copiar e jogar aqui dentro. Por exemplo, qual é o nome da pessoa que eu quero que ele crie aqui agora? Vai ser Maria dos Santos. E agora qual vai ser a cor da pele da Maria? Vai ser branca. Agora, qual vai ser o cor dos olhos da Maria? Vai ser azul claro. Agora, qual vai ser a idade da Maria? A Maria vai ter uma idade de 25 anos. Qual vai ser o peso da Maria? Maria tem 60 quilos. Qual vai ser a altura da Maria? Maria tem 1,75 de altura. E qual vai ser o sexo da Maria? Feminino. Tá aqui o caractere F. Aí aqui eu já passei todos os parâmetros, como você pode ver aqui. Aqui eu tenho, ó, o nome da Maria. Aí vamos olhar aqui se está todos os parâmetros. Aqui ele está dizendo que está faltando um aqui, ó. Cadê aqui? String Maria, a cor, cor dos olhos, azul claro. Tem aqui a idade, o 60.0. Vamos ver se é isso aqui que eu estou adicionando. E o sexo. Porque aqui, ó, eu fiz uma coisa diferente. Eu tenho que seguir a mesma ordem aqui que eu segui lá no construtor. Então, se eu vier aqui na minha classe e olhar aqui qual é a ordem dos parâmetros que eu coloquei aqui no construtor, deixa eu aumentar aqui o console para você visualizar, você vai ver que tem a mesma sequência, porque ele vai atribuir os valores na mesma ordem. O primeiro é string, 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 char, int, float, float.
Lá eu coloquei o quê? Coloquei string, string, string. Aqui eu já coloquei int e coloquei o char aqui, mas não é. O char, que é do sexo, ele vem aqui. Agora ele simplesmente está definindo o quê? Ó? Cadê? Nome, cor dos olhos, cor da pele. Aí eu vou vir aqui no main e vou olhar nome, cor dos olhos, cor da pele. O próximo é o quê? Sexo, idade, peso e altura. Aí aqui nós temos sexo, idade, peso e altura. E esse F vírgulazinho aqui eu vou tirar. Agora o meu erro simplesmente sumiu. Porque eu coloquei a mesma sequência aqui. Os mesmos tipos de dados que aquelas variáveis suportam. Se eu alterar aqui, que era para receber um char, e eu colocar um valor inteiro, ele simplesmente vai mostrar aqui que está errado. Então tem que colocar o mesmo tipo do dado lá. A Maria de sexo feminino. E agora eu posso simplesmente chamar o método do objeto 2, chamado apresentar, para a gente visualizar quais são os dados que ele armazenou aqui nessa variável. Quando eu executar aqui, ele vai me mostrar o seguinte aqui no console. Ele salvou aqui o Olival, colocou aqui pardo, castanho, 30, sexo masculino, 32 e tal, e também a Maria. Então ele colocou a Maria com os olhos azul claro, a cor branca, 25 anos, do peso tal e da altura tal, e ela tem 1,75. Ou seja, aqui eu consegui criar dois objetos diferentes, aqui é um e aqui é outro, de uma forma bem simples e didática. Onde é que eu digitei mais linhas de código, porque eu tive que utilizar um construtor vazio, e eu passei os parâmetros depois, e aqui eu já passei tudo direto, e simplesmente ganhei tempo, produtividade, e apresentei tudo aqui. Agora o conceitozinho extra que eu disse que ia mostrar para vocês, é o conceito de herança. Vou criar aqui uma nova classe para vocês verem, que essa classe aqui ela pode ter simplesmente um nome de pai, ou seja, toda pessoa tem um pai. E todo pai ele pode ter algum atributo específico aqui. Por exemplo, string, nome do pai. E eu vou criar um construtor aqui, pai, que vai ser vazio, que vai receber só o nome do pai vazio. E vou criar um construtor aqui também, que ele simplesmente tem o nome do pai já diretamente. String, nome do pai. Para já instanciar ele direto. Ele vai receber aqui o nome do pai e o nome do pai como parâmetro. E aqui ele vai ter os métodos get e set. Public, void, public string get nome do pai, que vai retornar o nome do pai. E aqui o public void set nome do pai, caso você queira alterar o nome dele. String nome do pai. E vou passar aqui de ponto nome do pai igual a nome do pai. Aqui eu já tenho o meu construtor, a minha estrutura da classe pai. Então, se eu quiser, por exemplo, apresentar quem é o pai da pessoa, eu poderia simplesmente fazer o seguinte: public, criar um método específico para isso, void apresentar pai. E aqui eu vou passar o nome dele através do system.out.println. E aqui eu vou passar o nome do pai, nome do pai, que vai ser o nome do pai, certo? Então aqui eu criei uma outra classe que é totalmente independente da classe pessoa, só que eu quero que os dados dessa classe aqui sejam herdados pela nova classe aqui. Como é que eu faço isso? Eu coloco aqui, ó, extends pai. Agora eu estou dizendo que a classe pessoa ela herda as características e os métodos da classe que tem o nome pai. Ou seja, eu tenho uma classe filha que recebe os dados da classe pai. Então tudo que tiver aqui do pai eu posso acessar aqui através da classe filha. Como é que eu posso ver isso aqui? Ó? Eu posso simplesmente colocar aqui, agora, objeto, ponto, objeto 1, ponto, get, nome do pai. Já aparece aqui para mim. Objeto.set, nome do pai. Eu já consigo acessar o nome do método do nome do pai. E qual é o nome do pai aqui de Olival? Posso colocar aqui Hildo. E posso vir aqui simplesmente e pedir objeto 1.
Agora eu quero que você apresente o nome do pai também. Então, quando eu executar esse meu código aqui, o que é que vai acontecer? Deixa eu mostrar aqui no console. Ele simplesmente mostrou o Olival Paulino com todos os dados dele e agora ele mostrou o nome do pai. Ou seja, ele herdou da outra classe os dados dela. Ele herdou tanto para você poder alterar, utilizando o método set, como para você apresentar o método que eu coloquei lá, como eu também fiz essa outra coisinha aqui. Lembrando que os atributos aqui, quando você não coloca o modificador, ele fica como público. Ou seja, você percebeu quando eu vim aqui que eu coloquei objeto 1 e botei aqui nome do pai. Você consegue visualizar e modificar o nome do pai aqui para qualquer coisa que você queira. Isso aqui é um erro que a gente faz na hora de programar. Para a gente corrigir isso aqui, a gente simplesmente coloca aqui um modificador de acesso que é o private, para que aquilo não aconteça lá. Quando eu coloco private, ele já dá erro lá na linha, dizendo, ó, isso aqui não pode acontecer. Se você quiser alterar, você tem que utilizar um objeto aqui e informar, por exemplo, set nome do pai, para que você consiga alterar o nome dele e não consiga alterar diretamente utilizando o atributo. Então, espero que você tenha gostado dessa aula aqui de orientação a objetos na prática, onde você aprendeu 4 conceitos: classes, objetos, atributos e métodos. E de brinde você ainda ganhou o conceito de herança. Então, espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha com a galera. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui também. Porque esse código aqui você pode replicar ele tanto no IntelliJ, NetBeans, Visual Studio Code e até no Eclipse aqui como você quiser. Ou até em outro bloco de notas ou como você quiser. Em qualquer versão do Java. Então espero que você tenha gostado e até uma próxima.